E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à endocrinologia clínica. Essa parte que estamos fazendo só sobre essa parte clínica de endócrino. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, galera. Esse botãozinho que você vê aí embaixo do vídeo, vermelhinho, deixe seu joinha e lembrando que de segunda a sexta a gente tem vídeo todos os dias aqui para você. Então se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar de hipotiroidismo. Galera, isso é um assunto muito recorrente e muitas pessoas, muitos pacientes sofrem com esse problema. Então é muito importante a gente saber como que ele ocorre, diagnóstico, tratamento. Então vamos lá. Primeiro, galera, antes da gente saber o que é hipotireoidismo, a gente tem que saber a fisiologia. Como que é o normal? Como que a tireoide trabalha normalmente? Sadia? É fácil. Nós temos, primeiro, o centro de controle, que é o básico que a gente tem que saber. Nós temos o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo vai liberar TRH. Esse TRH chega na hipófise, vai estimular essa hipófise a liberar TSH. Esse TSH vai ser liberado na corrente sanguínea, vai chegar à nossa tireoide e vai estimular essa tireoide a produzir os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4. Então, galera, esse é o eixo que a gente tem que saber de fisiológico, ou seja, o normal. Nós temos ali esse hipotálamo que vai induzir a hipófise a produzir TSH, que vai para a nossa tireoide e vai estimular a tireoide a produzir esses hormônios T3 e T4. E o T4, como feedback negativo, vai atuar sobre a hipófise, fazendo com que ela pare de liberar TSH, que já foi liberado o suficiente de T3 e T4. Então, ele vai, posteriormente, esse T3 e T4 que foi produzido na nossa tireoide, vai lá para os órgãos, ou seja, diferentes órgãos, para realizar a sua função. Outro ponto que a gente tem que destacar, galera, é que o iodo é fundamental no processo de formar os hormônios dessa tireoide. E claro, a gente adquire esse iodo por meio da alimentação, ou seja, alimentação, aquilo que a gente come, ingerir, o iodo é fundamental. Agora, como que ocorre esse processo da participação desse iodo? Galera, a gente ingere um alimento que tem iodo, esse iodo vai à corrente sanguínea e vai entrar nas células da nossa tireoide juntamente com o sódio. Então ele entra nessa célula e logo ele passa para o coloide dessa tireoide por meio da pendrina. Então ele chega nesse coloide e nesse coloide que a gente chama, ele vai começar o processo de formar esse hormônio da tireoide, T3 e T4. E como que ocorre isso? Galera, é um processo que a gente fala melhor lá em fisiologia, mas resumindo, a gente pega esse iodo, une com a tireoglobulina e essa união dela ocorre por uma ação de uma enzima, a TPO. Então guarda esse nome, galera, essa TPO, essa enzima, ela vai unir iodo e tireoglobulina. E claro, com posteriores ações, vai formar o T3 e o T4, que quando vinha a mensagem lá da nossa hipófise, vinha o FSH, chega nessa tireoide e vai fazer com que ocorra a liberação desse T3 e desse T4. Então, galera, a gente já sabe a fisiologia, como que funciona, hipotálamo, hipófise, tireoide. Sabemos também da importância do iodo para a formação do T3 e o T4, que é o hormônio dessa tireoide. E outro ponto que a gente tem que saber é que quem vai atuar vai ser o T3. Lembra que a gente falou? A nossa tireoide vai produzir T3 e T4, mas quem é capaz de atuar sobre os órgãos-alvo, ou seja, ter ações no nosso organismo, é o T3. Agora,
O T4, como ele vai participar? Galera, quando o T4 cai na corrente sanguínea, ele vai ser transformado em T3 para ele conseguir atuar. E esse nome diferentão aí, deiodase. Essa deiodase vai ter essa ação sobre o T4 para transformá-lo em T3 e assim poder realizar uma ação, realizar ali uma ação nesse organismo. Agora, galera, que a gente já sabe o fisiológico, o normal, a importância do iodo, já sabemos que quem atua é o T3, já sabemos que existe uma participação do hipotálamo, da hipófise, para fazer essa tireoide fazer a sua ação de liberar esses hormônios, a gente pode falar o que é o hipotireoidismo. Galera, hipotireoidismo é um problema onde essa tireoide pode ser a tireoide que não está liberando os hormônios tireoidianos aí de forma normal. Ou seja, existe uma anormalidade onde essa tireoide não libera o hormônio. Ou muitas vezes o hormônio tireoidiano não tem uma ação, porque pode ter algum problema lá no hipotálamo ou na hipófise, que a gente vai ver mais à frente. Então, quando a gente fala de hipotireoidismo, está relacionado a esse hormônio da tireoide que não está sendo liberado por alguma situação, que é o que a gente vai ver agora. E claro, galera, se eu não tenho esse hormônio tireoidiano atuando, é claro que eu vou ter consequências sistêmicas, porque esse hormônio da tireoide, ele vai ter ação no nosso corpo todo praticamente. Então, vamos entender agora por que esse hormônio tireoidiano ou ele não é produzido ou não é liberado adequadamente. Vamos entender agora por que acontece o hipotireoidismo. Então, galera, a gente já sabe que o hipotireoidismo, ele ocorre pela liberação inadequada do hormônio da tireoide. Mas por que isso acontece? Galera, a gente classifica as causas em primária, secundária e terciária. A primária, galera, que é a mais recorrente, que mais acontece, mais comum, é quando eu tenho um problema exatamente na nossa tireoide. Ou seja, essa tireoide tem algum problema acontecendo ali. E o mais comum é a tireoidite de Hashimoto. O que é essa tal de tireoidite de Hashimoto? Galera, isso aí é um problema autoimune, ou seja, o corpo dessa pessoa reconhece a tireoide como algo estranho. Então eu vou ter criação de anticorpos que vão atacar aquela tireoide. Então o anticorpo vai atacar essa tireoide e vai fazer com que ela não produza e não libere os hormônios tireoidianos adequadamente. Agora, eu posso ter também anticorpos que vão atacar, por exemplo, a TPO. Lembra daquela enzima TPO que a gente falou que é fundamental lá atrás no vídeo que a gente acabou de falar da união do iodo com a tireoglobulina para depois formar o hormônio lá, posteriormente o T3 e o T4? Pois é, existem anticorpos contra esse TPO, essa enzima. Agora, também pode ter anticorpos que vão atuar contra a tireoglobulina. Então, anticorpos, resumindo, anticorpos, o próprio corpo, de forma autoimune, vai atacar essa tireoide. Agora, galera, além dessa tireoidite de Hashimoto, essa ação autoimune, a gente também pode ter medicamentos que induzem a esse problema na tireoide. Além de medicamentos, a gente pode citar aí uma deficiência de iodo, ou seja, a pessoa não está se alimentando com alguns alimentos que ajudem a repor o iodo. Então, uma ausência de uma alimentação com iodo levaria também a esse problema da tireoide, porque a gente viu que o iodo é fundamental para quê? Para formar os hormônios. E também quando a pessoa tem algum problema congênito na formação de enzimas, que são fundamentais também na formação dos hormônios dessa tireoide. Então, galera, a gente acabou de falar sobre o problema de causa primária. Lembrando, o problema primário está relacionado a problemas lá na nossa tireoide. Agora, galera, quando a gente fala de problemas secundários e terciários, primeiro o problema secundário seria relacionado à hipófise e o terciário estaria relacionado ao hipotálamo. Ou seja, um dos dois vão estar com problema. Não é a tireoide, tranquilo? Tireoide é problema primário.
Agora, por que aconteceria o acometimento ou dessa hipófise ou do hipotálamo? Pode ser por um tumor. Se a pessoa tem algum tumor nessas duas regiões, pode acometer a participação deles nessa formação final do hormônio tiroidiano, que a gente viu que hipotálamo e hipófise participa. Pode ser um tumor, pode ser um trauma, se a pessoa sofre algum acidente, né, um choque mecânico nessa região, poderia danificar e causar esse problema. Também a gente pode citar aí infecções, por exemplo, uma meningite pode atuar e causar problema nessa região. Também podemos falar de processos inflamatórios e até medicamentos induziriam a esse problema, ou de forma secundária, que seria da hipófise, prejudicando a hipófise, ou terciária, que seria relacionado ao hipotálamo. Agora, galera, que a gente já sabe a fisiologia, já sabemos praticamente o principal, a gente tem que saber o quadro clínico, os sintomas. Qual é o sintoma dessa pessoa que está sofrendo com a ausência desse hormônio tiroidiano? Primeiro, ele pode ter problemas no sistema nervoso central, onde a gente vê aquele paciente apático, a gente vê também um paciente com problemas de memória, concentração e aprendizagem, ou seja, afeta diretamente o sistema nervoso central. Lembrando, galera, que não é só o sistema nervoso central, não. A ausência desse hormônio causa grandes problemas, como a gente vê nessa imagem. A gente vai ver o paciente também com problemas intestinais, constipação, ou seja, aquele intestino preso, parece que não funciona, não vai no banheiro nunca, fica ali até semanas sem ir no banheiro. Paciente com constipação. Vamos ter uma alteração cardíaca com bradicardia. Também vamos encontrar nesse paciente uma palidez. A gente vê aquele paciente também com uma hipotermia. Enfim, o que a gente encontra principalmente é uma redução do metabolismo desse paciente. Ou seja, esse hormônio ele tem uma ação muito fundamental nesse processo metabólico. Então a ausência dele vai afetar diretamente o metabolismo dessa pessoa. A gente também pode encontrar uma exoftalmia, também podemos encontrar aí uma retenção hídrica e a formação de um bócio nesse paciente. Então, galera, praticamente seria esse um resumo bem enxuto sobre os sintomas de um paciente com hipertiroidismo. Galera, quando a gente faz uma análise no laboratório desse paciente, a gente vê uma dislipidemia, a gente encontra também um aumento da liberação do ADH, uma glicemia reduzida nesse paciente e também podemos encontrar o aumento do ácido úrico. Então, numa análise laboratorial, nós vamos encontrar esse panorama nesse paciente. E o diagnóstico, galera, como que a gente faz? A gente faz por uma análise do FSH e o T3 e T4. Como que a gente faz isso? Galera, é simples, é só a gente lembrar um pouquinho da fisiologia. Lembra que a gente falou lá que a nossa hipófise libera o TSH? Então, o que vai acontecer? Se existe uma alteração exatamente ali da tireoide, né, que a gente falou que é um problema primário, o que vai acontecer? Essa hipófise vai liberar muito o nosso TSH. Por quê? Porque está faltando hormônio tiroidiano. Então, o que eu vou fazer? Essa hipófise vai tentar compensar, vai tentar ali fazer com que essa tireoide responda de qualquer forma. Então, ele libera muito FSH. Libera FSH, então o FSH nessa pessoa vai estar elevadíssimo. Então, a gente vê um problema primário, o FSH elevado. Por quê? Porque a tireoide não está produzindo nada. Então, essa nossa hipófise vai tentar ali fazer ela funcionar. Como? Aumentando o FSH. Beleza? Agora, é óbvio que o T3 e T4 vai estar reduzido. Claro, eu tenho um problema primário, um problema na minha tireoide. Então, vamos encontrar nesse paciente um T3 e T4 reduzido. Agora, se eu tenho um problema que é secundário ou terciário, o problema é aonde? Na hipófise e no hipotálamo. O que vai acontecer? A gente vai encontrar esse FSH reduzido ou normal. Porém, esse normal, galera, não é o suficiente para que essa tireoide seja estimulada.
Portanto, a gente vai encontrar nesse paciente um T3 e T4 também estará reduzido. Agora, galera, falando do tratamento de forma bem enxuta e resumida, a gente diz que se falta o hormônio T3 e T4, eu vou aí repor, né? Tá faltando hormônio tiroidiano. Então, levotiroxina, que seria a forma T4. Aí você fala, mas não é T3 que atua? Sim, galera, é T3. Porém, o T4, essa levotiroxina, é fundamental pelo tempo de meia-vida. Então, eu administro esse T4, né, que seria a levotiroxina, para que ele tenha um tempo maior de atuação em comparação se eu administrasse o T3. Então, levotiroxina T4 seria uma forma aí de eu repor a ausência da presença desse hormônio. Então, galera, se eu te ajudei de alguma forma, lembre-se, deixa seu joinha, se inscreve no canal aí e a gente sempre tem vídeo de segunda a sexta, beleza? E vamos continuar nossos estudos referente à endocrinologia clínica. Valeu!